Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo do eletromagnetismo, hoje nós vamos começar a entender o que são os campos magnéticos. Até agora, nós fizemos o estudo do campo elétrico. Nós estudamos como aparecem os campos elétricos, como é que nós calculamos o campo elétrico de uma distribuição de cargas, estudamos algumas aplicações do campo elétrico, e hoje nós vamos, no estudo dos campos magnéticos, percorrer mais ou menos o mesmo roteiro. Nós vamos entender como surgem os campos magnéticos, como eles são calculados, como é que ele é definido, e depois vamos ver algumas aplicações dos campos magnéticos, e mais para o finalzinho do curso nós vamos juntar essas duas grandezas físicas, os campos elétricos e os campos magnéticos. Ok? Bem, o magnetismo ele já é conhecido desde a alta antiguidade. Existem alguns minerais, que são minerais magnéticos, e que as pessoas naquela época já sabiam que existia um tipo de atração desses minerais por materiais ferrosos. Mas o uso mais comum, desde a antiguidade, do campo magnético foi na orientação geográfica a partir do fato de ser a Terra muito semelhante a um grande ímã. Então nós temos aqui, nessa animação, a Terra, e aqui representadas as linhas de campo de um campo magnético. Nós vamos ver que essas linhas de campo são muito semelhantes às linhas de um dipolo elétrico, e usando uma bússola, percebe-se que a agulha da bússola ela alinha-se às linhas de campo magnético da Terra, e elas dão uma orientação aproximada do que seria o polo norte geográfico. Existe uma pequena diferença entre o polo norte geográfico e o polo norte magnético, mas esse aqui, eu diria, é o uso mais antigo do eletromagnetismo. Ok? Agora, existem diversas semelhanças entre um campo elétrico, que nós já estudamos, e um campo magnético. Bom, quando nós temos um campo magnético, como por exemplo num ímã como esse aqui, nós temos as linhas de campo que se assemelham muito às linhas de um dipolo elétrico. Ok? Sendo que os campos magnéticos eles são sempre tangenciais às linhas de campo, como acontece com as linhas de campo elétrico. Ok? Mas no caso dos campos elétricos, nós tínhamos uma fonte, ou seja, um ponto a partir do qual os campos elétricos surgem. Será que com os campos magnéticos nós temos também fontes? Bem, para isso vamos pegar esse ímã e cortar ele ao meio. Não é? Então, ao cortar o ímã ao meio, o que nós produzimos são dois pequenos ímãs que têm a mesma configuração de linhas de campo. Okay? Se nós formos repetindo esse processo, nós vamos o tempo todo chegar em pequenos ímãs. Okay? Então, a conclusão que nós chegamos é que não existem fontes de campos magnéticos, ou seja, os campos magnéticos, ao contrário dos campos elétricos, eles não nascem numa carga. Isso tem uma consequência para as linhas de campo, que elas são, para o campo magnético, elas são sempre linhas de campo fechadas. Ok? Agora, quando nós estudamos lá o campo elétrico, nós vimos que ele foi definido a partir de uma força, chamada força de Coulomb. As pessoas mediram experimentalmente a força entre duas cargas, e aí definiu-se o campo elétrico a partir da força de Coulomb que acontece entre duas cargas. No caso do campo elétrico, acontece uma coisa semelhante. Experimentalmente, as pessoas observaram que quando a gente tem uma carga que se movimenta com uma dada velocidade v em uma região do espaço onde existem linhas de campo magnético, onde tem a presença de algum material magnético, ela sente uma força que é dada por F de B. Então, essa definição do campo magnético ela vem de uma maneira muito semelhante àquela do campo elétrico. Ela vem a partir de uma força que tem uma expressão obtida de um experimento. Okay? Por aqui, a gente percebe
que o campo elétrico ele surge de uma forma semelhante ao campo elétrico, ou seja, nós temos aqui um produto de uma intensidade do campo com uma carga, mas nós temos alguns outros fatores aqui que fazem com que a força magnética ela seja um pouquinho mais complicada do que a força elétrica que atua sobre uma carga, né? Nós vamos ver isso em bastante detalhe daqui a pouco. Bom, por essa definição, então, de campo magnético, como esse valor que aparece e que nos proporciona essa força, nós temos, então, uma unidade para o campo elétrico, que é o que nós chamamos de Tesla. Okay? O Tesla é dado por essa combinação aqui de grandezas físicas. Então, o Tesla ele é a unidade de campo elétrico. Nós temos uma outra unidade, que é uma unidade pouco usada, que é o chamado Gauss. E existe uma relação entre essas duas unidades, entre o Tesla e o Gauss. Okay? Agora, essa forma aqui, ela sugere que o campo magnético ele tem uma forma que o campo magnético, não, que a força, a força magnética, ela tem uma forma de um produto vetorial entre dois vetores, né? Porque o que nós temos aqui? Nós temos um módulo de uma carga, uma certa velocidade, um campo e um ângulo seno que do qual depende a força magnética. Então, experimentalmente, a gente percebe que a força magnética ela é dada por essa relação vetorial no qual nós temos um produto vetorial entre a velocidade da carga e o campo magnético. Ok? Bom, então, isso traz algumas consequências interessantes sobre como atua a força magnética. Então, só para fazer só para relembrar rapidamente aqui o que é o produto vetorial, né? Nós temos num sistema cartesiano, se eu tenho uma velocidade que é dada por esse vetorzinho aqui, e um campo B que é dado por esse vetor, a força magnética ela é dada por Q, que multiplica esse determinante, que eu coloquei aqui a forma explícita dele aqui, ok? Bom, isso faz com que, já que a força magnética ela tem a forma de um produto vetorial, isso faz com que nós precisemos saber como achar esses vetores, né? Isso lá do cálculo vetorial, nós vamos lembrar que esses vetores aqui, o vetor FB, ele é sempre perpendicular a esses dois vetores aqui, né? E isso a gente consegue, a orientação desses vetores, a gente consegue pela chamada regra da mão direita. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor V apontado nessa direção, eu coloco os meus dedos na direção do vetor V e aí giro a minha mão na direção do vetor B. Ao girar a minha mão na direção do vetor B, o meu polegar vai me indicar onde está o vetor V vetorial B, né? Então, apontado aqui para cima. Acontece que na fórmula da força magnética nós temos uma carga aqui e ela não está em módulo. Então, o sinal da carga é importante para a gente saber qual é a direção da força magnética que atua sobre ela. Então, quando ela tem um valor positivo, ela aponta na direção do polegar. Quando ela tem um valor negativo, ela aponta para baixo. Ok? Bom, um outro aspecto, então, que a gente não pode, né, esquecer é que os vetores V e B, eles podem ter entre eles qualquer ângulo. Agora, o vetor f de B, ele é sempre perpendicular a V e sempre perpendicular a B. Ok? Esse é um aspecto importante que a gente não pode esquecer e que vem do próprio cálculo vetorial. Ok? Bom, eu fiz aqui um quadro comparativo sobre a força que nós já estudamos anteriormente, que é a força elétrica, e essa nova força, que é a força magnética. Então, na força elétrica, a fórmula que nós temos é essa de cá. Ok? E a força magnética é essa fórmula aqui. Ok? Bom, na força elétrica, a carga ela sempre sente a força. Então, se você tem uma carga imersa em algum campo elétrico, ela sempre vai sentir uma força atuando sobre ela. Ok? E a força é dada por essa expressão. Agora, se eu tenho uma carga imersa em algum ponto do espaço, alguma região do espaço onde tem um campo magnético, nem sempre ela sente a força magnética. Por exemplo,
Se a carga estiver parada, a velocidade dela sendo V, ela não sente o campo magnético. Se ela, por exemplo, se ela estiver se movimentando em cima de uma linha de campo, nós temos que esse produto vetorial é igual a zero, ou seja, se o vetor velocidade for colinear a B, né, a gente tem que esse produto vetorial é igual a zero, e, portanto, a força magnética também é igual a zero. Bom, com relação à força elétrica, nós temos que ela tem sempre a mesma direção do campo E. Ok? Agora, a força magnética ela é sempre perpendicular a B. Né? Isso vem de uma propriedade do produto vetorial. Bom, as forças elétricas elas sempre são tangenciais às linhas de campo. As forças elétricas, não o campo elétrico. Não, nesse caso, o campo elétrico também. Agora, a força magnética ela é sempre perpendicular às linhas de campo, porque ela é sempre perpendicular ao vetor B. Ok? Então, essas comparações elas são importantes para a gente saber distinguir, né, o que é uma força magnética e uma força elétrica. Agora, a soma das duas, quer dizer, uma carga ela pode sentir, ela pode estar numa região onde você tem um campo elétrico e um campo magnético, e a força sobre uma carga ela é a combinação dessas duas forças. Ok? Bom, para a gente só fixar um pouquinho a direção da força, eu tenho aqui um exemplozinho que diz o seguinte: na figura mostra 3 situações nas quais uma partícula carregada com velocidade v é submetida a um campo magnético uniforme B. Qual é a direção da força magnética que a partícula é submetida em cada situação? Então, nessa primeira situação, né, nós temos uma partícula positiva, então quando eu fizer V escalar B, ela vai ter que estar apontada na direção do vetor Z, ok? Nesse caso aqui, nós temos que o V está para baixo, o B está para cá, na direção de menos Z, e se eu faço o V vetorial B, ele deveria estar apontando na direção X. No entanto, essa carga ela é negativa, então a força está apontando na direção de menos X. E nesse caso que os vetores são alinhados, eles são colineares, é claro que a força é igual a zero, porque o produto vetorial é igual a zero. Ok? Bem, o uso agora do fato de que um elétron, ele pode, ou de uma carga em movimento, pode sentir a força tanto elétrica quanto magnética, é que permitiu, através de um dispositivo bastante simples, uma das mais importantes medições em física, que é a medição da razão entre a carga e a massa do elétron, que inclusive eu já mencionei mais no começo do curso. Então, o dispositivo ele é bastante simples. Nós temos aqui, nesse filamento, uma produção que produz um elétron, né? Esse filamento se aquece, ele produz um elétron. Esse elétron ele é acelerado por uma diferença de potencial nessa região aqui. Então, ele entra aqui no colimador e aí passa nessa região onde nós temos campos elétricos e magnéticos que são perpendiculares entre si. Né? Nós vamos ver como é que essas coisas aqui atuam no elétron. Então, ao passar por esse campo aqui, ele pode ser desviado e aí ele atinge um aparato aqui, uma tela, e produz um pontinho luminoso. Ok? Bom, nesse aparato o que se fez foi o seguinte. Primeiro, os dois campos são iguais a zero. Então, o elétron, ao sair do filamento, ele vai atingir um ponto aqui sem nenhuma deflexão, ok? Depois, a gente vai e liga somente o campo elétrico. Ao ligar somente o campo elétrico, como ele está apontado nessa direção aqui, o elétron ele vai sentir uma deflexão, ele vai bater, então, mais para baixo aqui nesse caso, né? Ok? E aí, no terceiro momento, a gente liga o campo magnético, que não está aparecendo bem, mas esse aqui é o campo magnético. Não, mantendo-se o modo campo elétrico, aqui está o campo magnético, nós vamos ajustar para que esse elétron ele não tenha mais nenhuma deflexão. Ok? Então, o primeiro ponto é basicamente um ajuste, o segundo, então, ele faz uma primeira medida, e assim a terceira a gente volta a ajustar os campos de maneira a zerar a deflexão. Ok? Bom, então vamos ver como é que é feita a aplicação somente do campo elétrico. Então, quando eu tenho um campo elétrico, né, numa região aqui assim, entre essas duas placas,
o elétron ele vai sentir uma força, não é? E como ele está apontado para baixo, o elétron é negativo, ele vai ter uma deflexão e vai subir para cá, ok? Bom, ele vai sentir uma aceleração na direção y, né, que é a força que ele sente, dividido por sua massa. A força é a força somente elétrica, então é a carga vezes E. E aí, usando aquelas equações que nós já conhecemos do movimento retilíneo uniformemente variável, nós podemos chegar que a deflexão é dada por essa expressão, que colocando em termos do nosso problema, para o elétron, a deflexão é dada por essa expressão aqui. Ok? Agora, vamos ajustar agora o campo magnético B de maneira a cancelar essa deflexão no campo E. Então eu fiz aqui um pequeno diagramazinho que mostra como é que estão as forças atuando sobre esse elétron. Então o elétron representado por essa bolinha preta, a velocidade está na direção x. O campo elétrico, estando apontado para baixo, ele vai sentir uma força elétrica para cima. A deflexão vai ser lá para cima. E o campo magnético, estando apontado na direção de menos E, a força magnética vai estar para baixo. Ok? Então, fazendo os cálculos, a partir da força elétrica e da força magnética, nós vamos igualar essas duas forças, porque nós queremos que a deflexão seja igual a zero, nós vamos ter que as forças se cancelam quando a velocidade ela tem essa razão entre os campos. Ok? Então, juntando tudo, nós temos que a razão entre a massa e a carga é dada a partir desses parâmetros, que são todos parâmetros que podem ser medidos no laboratório, né? Intensidade de um campo magnético, uma distância, uma outra distância, que é a deflexão, e a intensidade de um campo elétrico. Então, a partir de um experimento como esse, eles conseguiram perceber que existia uma razão específica entre a carga e a massa do elétron, quando eles descobriram, quando o J.J. Thomson descobriu o elétron lá no final do século XIX, princípio do século XX. Ok? Bom, outra característica interessante dos campos magnéticos é que eles estão muito ligados a um movimento circular uniforme. Quando você movimenta uma carga em um campo elétrico, dependendo da orientação do campo magnético, dependendo da orientação do campo magnético, a trajetória da carga, quando ela entra numa região onde existe um campo magnético, vai ser sempre um movimento circular, ok? Uniforme. Então, se nós temos nessa região aqui um campo elétrico que é apontado nessa direção, a força, nesse caso aqui nós temos uma força centrípeta, ela assume a forma de uma força magnética, ok? Então, nós temos essa expressão para a força magnética, lembrando aqui das orientações dos vetores V e B. Né? O V é sempre tangencial e o B está para cima, então nós temos que o ângulo entre eles é 90 graus. Ok? Então, a partir dessa relação, nós conseguimos obter diversas grandezas para um movimento de um elétron imerso num campo magnético e que realiza um movimento circular. Então, nós podemos calcular o raio dessa órbita desse elétron, nós podemos calcular a sua frequência, né? O inverso dela nos dá o período, e podemos até calcular a nossa frequência angular desse movimento. Ok? Bem, o fato do elétron descrever uma trajetória circular ao entrar numa região onde existe um elétron permite que a gente possa desenvolver um aparelho muito interessante que é o chamado espectrômetro de massa. Bom, basicamente, o espectrômetro de massa ele analisa quais são as massas de um íon de uma determinada substância. Então, por exemplo, o que nós temos aqui é um forninho onde um íon é uma certa substância aquecida, ela vaporiza um íon, esse íon ele é acelerado por um dado potencial, entra numa certa região e ele detecta onde ele bateu aqui numa determinada tela detectora. Okay? Então vamos ver uma aplicação disso aí, como é que a gente usa um espectrômetro de massa. Então um íon de massa M, a ser medida, e carga Q é produzido na fonte S acelerado pelo campo elétrico associado a uma diferença de potencial V, somente nessa região aqui. Ok? O íon entra em uma câmara de separação na qual existe um campo magnético uniforme B perpendicular à sua velocidade. Então o campo magnético ele está aqui saindo da página, né? Esses pontinhos representam o campo saindo da página.
O campo faz com que o íon descreva uma trajetória semicircular antes de atingir um detector situado na superfície inferior da câmara, que é esse detector. Suponha que o B, então, foi dado um valor, para a diferença do potencial foi dado um valor, a carga aqui foi dado um valor, que é a carga do elétron. Então, suponha que ele atinja uma distância x. Então, essa aqui é a distância x que foi dada, né? Qual é a massa dos íons em unidade da massa atômica, ok? Então, para fazer isso, é simples, né? Ele pode parecer um problema complicado, mas na verdade ele é muito simples. Bem, primeiro nós temos uma variação da energia cinética que vai ser igual a uma variação de uma energia potencial qualquer do elétron. Nesse caso, né, a variação da energia cinética é o meio de mv2 e a variação da energia potencial é a energia que ele tem devido a essa diferença de potencial. Por essa relação, a gente obtém uma velocidade em termos da carga, da massa e da diferença de potencial. Agora, nós vimos na apresentação anterior, no slide anterior, que nós podemos calcular o raio de um movimento circular de um elétron imerso num campo como esse aqui. Então, usando essa fórmula, jogando aqui o valor da velocidade, fazendo algumas pequenas manipulações, lembrando que o x é igual a 2 vezes o raio, eu obtenho que a massa ela pode ser dada em termos dessa expressão aqui. Notem que aqui, né, são todos os valores que podem ser mensuráveis. O B, a carga, a distância x, a diferença de potencial. Então, jogando os valores, nós podemos saber qual que é a massa desse íon. Okay? Então, o espectrômetro de massa é um dispositivo que serve para descobrir a massa de íons de uma substância vaporizada. Okay? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre campos magnéticos. Ok? Então, até mais.